Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, do Processo Com, por poder estar mais uma vez no evento desse grupo, poder compartilhar com vocês questões que são levantadas lá no meu grupo de pesquisa, o Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento, LIC. Eu propus, né, quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês, eu propus um tema que é o colapso informacional, as configurações do fascismo entre plataformas digitais e redes digitais. Talvez eu não cumpra plenamente, né, com o que está sendo ofertado nesse título, porque, né, ele faz parte de um braço, né, de uma das preocupações que forma um braço da pesquisa que a gente está implementando agora no nosso grupo de pesquisa e que se chama territorialidades semióticas, cartografias das disputas de sentidos em rede. Então, o que eu gostaria de fazer, de compartilhar com vocês é um pouco assim das questões metodológicas, né, que estão por trás desse projeto, mas as questões metodológicas, elas de uma certa forma, elas incluem nelas essa questão dessa preocupação que a gente vem tendo nos últimos meses, sobretudo, né, que é entender determinadas lógicas e determinadas estratégias de determinados grupos políticos, né, que vêm disseminando de uma forma bastante ruidosa, né, e alarmante um pensamento ultraconservador, né, através de estratégias específicas em sites de redes sociais, né, estratégias essas que a gente vem designando já há algum tempo como o fake news, e agora, mais recentemente, né, um termo que está começando a circular com muita força assim, nos artigos últimos que a gente tem levantado, que é o deep fake news, né, que seria assim, um fake news mais profundo, a partir, sobretudo, da manipulação, da facilidade de manipulação de materiais audiovisuais, né, de efeitos especiais que antes eram restritos a grandes produções hollywoodianas e hoje são acessíveis e qualquer um de nós pode estar sendo colocado numa imagem, né, com a sua fisionomia, com a sua voz, em situações onde não estão, absolutamente falsas, e isso pode gerar a ideia de relação disso, os efeitos, né, de sentido num tipo de reverberação odiosa, como foi apresentado antes, na apresentação anterior, que eu assisti um trecho da Escola Sem Partido, de Origem de Gênero, é uma coisa muito séria, e isso vem me preocupando. Então, o meu projeto, né, o projeto do grupo como um todo, ele, de uma certa forma, ele vai tentar investigar algumas coisas dessa temática. Mas, para falar sobre isso, eu queria só rapidamente contar uma história, assim, porque essa pesquisa que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo, elas começaram a acontecer basicamente há 10 anos, né, em 2009, com um projeto que a gente designou de as configurações, as transformações do acontecimento no webjornalismo. Na época, a gente usava ainda essa designação, que hoje já está até fora de moda. Naquele momento, o que motivou essa pesquisa era a percepção de que havia um novo modo de constituição de acontecimentos que se constituíam no próprio ambiente dos sites e redes sociais, e, nesse sentido, eles tinham uma faceta muito diferenciada do que até então as teorias dos acontecimentos, sobretudo do acontecimento do jornalismo, entendiam como acontecimento uma relação de algo que está fora de um sistema que é capturado por um sistema que faz uma mediação, que faz a narrativa para oferecer isso através das suas próprias narrativas no ambiente especificamente jornalístico. Então, nós estamos entendendo que havia uma mudança importante acontecendo ali, sobretudo a partir da consolidação de alguns sites e redes sociais, Twitter e Facebook, sobretudo. Então, essas pesquisas que ficavam muito focadas no monitoramento dos sites, na coleta de materiais, e de como esses materiais eram, de alguma forma, apropriados pelos sistemas jornalísticos, nós fomos avançando nas análises de todos esses dados, e isso nos levou à formulação de um conceito que a gente designou como ciberacontecimento, né? E, para fazer um refinamento, e primeiro testar esse conceito, na sequência, a gente propomos um outro projeto, né, que foi desenvolvido, chamado
as configurações o processo de acontecimento nos sites e redes sociais, a emergência do ciberacontecimento. Nesse meio tempo, o grupo de pesquisa ele foi, na verdade, o LIC, né, com essa designação, ele passa a existir a partir de 2013, em 2013 e 2014. Havia uma equipe trabalhando, bolsistas, orientandos de mestrado e doutorado, e com a contribuição de toda essa equipe, o leque, né, de possibilidades de acontecimentos, do modo como a gente estava entendendo, começou a aumentar, e nós tivemos, então, um desafio que é, bom, como vamos analisar esses materiais, esse tipo de coleta, que processualidade vamos dar para esse tipo de coleta. Então, a gente tinha um desafio metodológico colocado para nós, no sentido que nós estávamos fazendo uma coisa bastante distinta, né, do que de uma metodologia com uma certa tradição, sobretudo também nos sites e redes sociais, que é a chamada análise das redes sociais, né, que colegas aqui no Brasil, como a Raquel Requeiro, o Fábio Malini, desenvolvem, né, a partir de ferramentas específicas, conseguem fazer uma enorme coleta de dados e gerar grandes visualizações que permite assim, uma visualização de determinadas palavras-chave, né, que emergem das conversações, enfim, daquilo que está se reverberando nos sites e redes sociais em relação a determinados acontecimentos. A gente entendia que esse tipo, que é uma metodologia bastante fascinante, e ela é muito profícua para a gente entender uma cartografia macro, né, determinada sobre a repercussão de determinados acontecimentos. O que interessava para nós é uma natureza mais micro desse processo, que estaria assim no que a gente está, em função de inspirações teóricas que movem nossas pesquisas, muito inspirada na teoria geral de signos do Peirce, sobretudo no conceito de semiose, e também bastante impregnada da noção de semiosfera do Yuri Lotman, que ontem a Anísia, né, muito bem apresentou aqui para vocês uma síntese bem articulada, né, dessa teoria. Então, a gente estava entendendo que a gente queria entender como uma espécie do DNA dessas semioses que são capturadas, né, em grande escala por essas ferramentas, mas que, no nosso caso, necessitava de um olhar mais microscópico, né, para os próprios posts e comentários que são gerados a partir daí. Era um outro processo, e nisso, então, a gente começou a desenvolver experiências metodológicas para meio que afinar um pouco, né, a atividade dos vários pesquisadores do grupo, enfim, e a gente passou a designar, né, esse processo metodológico como análise de condições de sentidos em redes digitais. E nesse meio tempo, nós implementamos, a partir de um terceiro projeto de pesquisa, antes desse que a gente está implementando agora, que é um projeto por conta de uma das temáticas que começaram a surgir com grande intensidade a partir da pesquisa anterior, eram questões ligadas a gênero e homofobia. Então, a gente fez um projeto específico sobre isso, que finalizou agora no ano passado, e nesse projeto especificamente onde essas questões, dessa articulação do que eu estou chamando assim, de pensamento ultraconservador, de extrema-direita ou fascista, eclodiu assim, diante dos nossos olhos de uma forma bastante assustadora, inclusive, né? E isso levou, então, para o caminho desse projeto, que é a ideia que nós tivemos foi fazer uma experiência metodológica onde a gente pudesse fazer uma articulação entre essa metodologia macro, né, que é oferecida pela análise de redes sociais, com aquilo que a gente vem fazendo na escala micro, na ideia de que talvez na fronteira, né, dos dados possíveis de coletar desses dois processos, a gente possa entender e compreender a configuração de alguns processos de sentidos em redes que não são assim plenamente dados, né, em visões mais amplas ou menores, inclusive. É uma ideia de fronteira mesmo. Aí, essa ideia de fronteira ela é muito inspirada, evidentemente, no conceito de semiosfera. Yuri Lotman trabalhando assim, de fronteiras a partir das semioses geradas em rede. Bem,
essa metodologia, né? Então, na verdade, a gente vai fazer um teste de metodologias para tentar, talvez, achar um terceiro viés de possibilidade de análise na identificação e nessas fronteiras. A gente tem, né, nessa ideia, a gente pensa que é possível talvez trazer algum tipo de contribuição para pensar, por exemplo, assim, daí tem uma dimensão política mesmo, alguma contribuição, no sentido que talvez, entendendo determinados processos de proliferação desse tipo de sentido ultraconservador, como é que isso se articula, se organiza em rede, talvez seja possível a gente levantar insumos, inclusive para a criação de estratégias, né, no sentido de se contrapor a esse tipo de articulação. Na fala anterior, da sessão anterior, né, foi apresentada aqui a ideia de que existe essa ideia do eco, né, conservador, e como não havendo uma bolha que difícil de furar, e talvez é necessário que essa bolha seja de algum modo furada, né, para que esse pensamento para não dar essa sensação de que esse seja um pensamento hegemônico, que não é, né, conforme a pesquisa anterior relatada aqui apresentou. Bom, então, dessa ideia, a gente tem alguns objetivos, como produzir cartografias, né, de ordem macro e micro, na perspectiva da identificação disso que a gente está chamando de territorialidades semióticas, e também a gente quer avançar em perspectivas teóricas que façam interfaces entre processos em redes digitais e performances em redes, teorias jornalistas, que são as teorias com as quais a gente vem trabalhando lá no grupo, e principalmente também desenvolver interfaces com processos sociais e culturais que tenham ênfase na defesa daquilo que a gente entende como semiodiversidade, né, que é uma ideia assim de uma diversidade cultural na perspectiva das teorias semióticas, tanto de uma perspectiva persiana quanto de uma perspectiva lotmaniana, para dizer assim. Bom, aí, dentro dessa ideia, o que vem, então, esse braço da pesquisa, a gente está muito, então, focado também para tentar entender a lógica dessas estratégias, né, que a gente vem designando de fake news, e que também, de uma certa forma, acompanham o processo do livro. Quando a gente começou a fazer esse tipo de pesquisa, a gente tinha um certo entusiasmo, né, por esse processo, porque a gente percebia, sobretudo a partir dos movimentos do Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, os próprios os indignados na Espanha, os próprios os protestos de junho, né, do Brasil de 2013, a gente estava entendendo que aquilo podia significar um novo modo de articulação política, social, de grande relevância e com tom libertário. Mas as coisas começaram a mudar a partir daí, porque houve assim um hackeamento, né, sobretudo a gente viu isso ficou claro no Brasil de 2013 para cá, que acabou dando no que deu, e das estratégias que estavam ali postas. E, ao mesmo tempo, a gente pode tem duas situações distintas, que uma foi como foi utilizada a internet na eleição do Barack Obama, nos Estados Unidos, e como ela foi usada para a eleição do Trump, né, onde havia movimentos distintos, no sentido de que ali havia uma ideia de uma mobilização em rede de cunho assim, participativo, e no Trump já era uma ideia assim, de uma geração de um discurso odioso através da proliferação de fake news. Então, isso assim, é uma mudança bem importante que acontece, né, nesses dois momentos, nos Estados Unidos aqui e no pensamento que a gente vê conservador também em outras partes do mundo. E atualmente, a grande preocupação está dos pesquisadores que a gente tem acompanhado, né, algumas matérias que a gente tem acompanhado, que é com relação a isso que estão chamando de deepfake ou deepfake news, que é essa manipulação de imagens que vem se tornando bastante assustadora do ponto de vista assim, das consequências que essas coisas possam ter na intensificação desse tipo de discursividade, né? Saiu uma matéria bem interessante na Folha de São Paulo há um mês atrás,
assinada por Virgílio Almeida, o Danilo Doneda e o Ronaldo Lemos, todos entusiastas, né, de primeiro momento da internet e dos sites e redes sociais, e eles nesse texto eu vou ler só um trechinho para vocês. Saiu na caderno ilustradíssima da Folha. Avanço da tecnologia tornará cada vez mais fácil falsificar áudios e vídeos, levando as fake news a uma nova e mais preocupante fase. Né? Autores do debate eficácia de iniciativas para combater esse tipo de manipulação sugerem ser necessário discutir o que deu errado com a internet e repensar o contrato social para a informação. É um artigo bem interessante, saiu no dia 8 de abril de 2018, desse ano agora, recente, e onde então tem ali também assim algumas referências de alguns artigos que foram publicados também recentemente nos Estados Unidos sobre essa temática. E há uma designação que também alguns autores estão propondo, pesquisadores sobretudo dos Estados Unidos e também da Europa, que é a ideia de que a gente está vivendo eles chamam de desordem informativa, né, que é o termo que vem sendo usado, que é um termo que eu particularmente não acho mais adequado do ponto de vista da teoria da informação e também do ponto de vista de uma perspectiva sistêmica, né, já que na interface entre perspectiva sistêmica e teoria da informação, a ideia de ordem trabalha-se mais com o conceito de organização, ou mesmo auto-organização, ou caos, né, do que com ideia de ordem e desordem. Então, penso que a designação colapso informativo talvez seja mais apropriada como expressão disso que estaria acontecendo a partir dessa emergência desse tipo de situação informativa e acontecimental bastante preocupante. Então, a gente entende então que essas estratégias, né, que se utilizam desse tipo de procedimento, talvez possam ser consideradas como uma modalidade sombria de ciberacontecimentos. Nesse sentido, a gente vai ter que olhar para isso agora com mais atenção, né, que faz parte do horizonte de interesse do grupo. Nas nossas pesquisas, em torno ali de até 2015, 2016, nós chegamos a algumas categorias de ciberacontecimentos, né, que a gente classificado em 6, que são modalidades, mais do que talvez categorias não seja, revendo agora, talvez não seja a designação mais precisa. Então, a gente muitos acontecimentos estavam na ordem desses novos modos de mobilização social, né, a partir dos modos de organização dos movimentos sociais contemporâneos, né. A gente chamou, naquele momento, de mobilizações globais ou sociais. Também na ideia de outro tipo de modalidade de acontecimentos que seriam a partir dos protestos virtuais, que são aqueles movimentos exclusivos, né, dos sites e redes sociais, como Meu Primeiro Assédio, Não Mereço Ser Estuprada, uma série de movimentos que se proliferaram, né, durante essa pesquisa. Nós tivemos também a ideia de exercício de cidadania, assim, alguns movimentos em rede, onde a questão da cidadania estava muito forte, presentemente dada. Também de afirmações culturais, de movimento, de segmentos da sociedade invisibilizados, que começaram a ganhar alguma visibilidade por conta de ações performáticas, tanto em rede como em locais públicos, né, que foi o caso dos rolezinhos, né, que foi um acontecimento lá de 2014 para 2015. Também a gente percebia nas áreas dos entretenimentos assim, uma contundência, né, de acontecimentos bastante rica. E também uma última que me interessou muito, de forma muito aguda, que a gente designou como subjetividades, né, que são aqueles acontecimentos oriundos dos modos como as pessoas se performatizam nos sites e redes sociais, e trazendo questões assim da esfera de um privado, como questões da morte, questões da sexualidade, questões dessa natureza que geraram acontecimentos, alguns deles bastante dramáticos, né, para não dizer trágicos,
que também fala um pouco de como desses novos acontecer em rede a partir também do agenciamento dos sujeitos, né, dentro das suas casas, e que acabam ganhando repercussão que, às vezes, sem essas redes sociais, talvez nunca atingisse. Então, essas modalidades, a gente vê que elas precisam ser revistas, né, a partir desse conjunto de coisas que tem acontecido, sobretudo nos últimos 3 anos, né, e o projeto que a gente está propondo tem como um dos seus objetivos exatamente esse. Enfim, eu queria trazer para vocês compartilhar algumas ideias, né? Eu fiz uma conversa muito fragmentada, porque são questões que estão me mobilizando no momento, e eu tenho que dar uma parada assim para rearticulá-las a partir, efetivamente, do momento que eu consegui desenvolver essa pesquisa no modo como eu quero desenvolver, quando eu conseguir fazer isso ainda. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos aí abertos ao debate.